O aleitamento materno, para muitos, sempre foi considerado um ato natural da mãe com o objetivo de nutrir o bebê. Mas cada dia mais estudos comprovam que o aleitamento materno é muito mais que um ato de nutrição. Por isso, neste educativo, vamos entender um pouco mais sobre os benefícios do aleitamento materno e sua importância para a sociedade. O aleitamento materno para a saúde da criança, ele tem evidências que tem listado mais de 30 benefícios, prevenindo não só a questão de doenças que passariam da mãe para o bebê, dos anticorpos que essa mãe, das doenças que ela teve ao longo da sua vida, mas também as doenças adquiridas, como também doenças alérgicas, tem uma prevenção das doenças do futuro a longo prazo, como hipertensão, aterosclerose, diabetes, obesidade, né, que hoje é uma grande preocupação, além de como também tem descrito uma proteção de uma série de tumores para esse bebê e também tem uma contribuição muito importante na redução da morte súbita. Além da questão de saúde pública, o aleitamento materno é também um ato social e de cidadania. O aleitamento materno, portanto, não é somente uma questão de saúde pública, não é somente a promoção da saúde e a prevenção de uma série de doenças, mas é também a prevenção de uma série de problemas sociais, particularmente aqueles relacionados com a violência, tanto a violência doméstica como a violência urbana. Portanto, o benefício do aleitamento materno é para toda a sociedade e é por isso que ela merece todo o apoio. Além do bebê, o aleitamento materno traz diversos benefícios para a mulher. O aleitamento materno para a saúde da mulher também existe muitas evidências, não só a curto prazo como a longo prazo. A curto prazo ela volta mais rápido o tamanho do útero, diminui a hemorragia, consequentemente diminui a anemia, com isso também volta mais rápido ao peso anterior à gestação, tem uma proteção do câncer de mama, de ovário, de endométrio. Tem também pesquisas mostrando que vai diminuir a osteoporose no pós-menopausa, infarto, artrites. Cada vez mais, algumas evidências têm mostrado que também benefícios para a mulher. Por carregar alguns mitos que às vezes desestimulam algumas mulheres a amamentar, elas já deveriam receber, quando grávidas, informações sobre aleitamento materno dos profissionais que as acompanham no período gestacional. A mulher deve entender sobre o aleitamento materno ou receber orientações sobre o aleitamento materno desde a época da gestação, quando ela vai ter orientações adequadas de um profissional adequado, que é o obstetra. Então, o obstetra tem um papel fundamental. Durante o pré-natal, ele já tem que falar sobre a amamentação, sobre os benefícios, sobre as dificuldades que ela poderá ter e, mais ainda, depois que ela estiver já próxima do bebê nascer, ela deve procurar um pediatra e já fazer uma primeira consulta com o pediatra no final da gestação. O pediatra é outro profissional que vai ajudá-la muito a vencer as dificuldades nos primeiros dias da amamentação na maternidade. Para entendermos todos os benefícios que o aleitamento materno proporciona, vamos conhecer um pouco mais sobre a composição do leite materno, a começar por o que é o colostro. Logo que a criança nasce, o primeiro leite que é fabricado é o colostro. Até 7 dias a mãe fabrica o colostro. E o que é o colostro? Ele é produzido com pouca quantidade, porque o bebê tem um estômago pequeno, não cabe em grandes quantidades. No estômago de um bebê só cabe 20 ml de leite, nada mais do que isso. É um leite que tem pouca gordura, por isso para facilitar a digestão. Tem pouco açúcar para não dar dor de barriga na primeira semana e tem muita proteína para favorecer o desenvolvimento da criança. Isso é a parte nutricional do colostro, mas a parte de imunidade, ele é perfeito. A criança nasce sem nenhuma imunidade. O colostro é considerado a primeira vacina do bebê. Ele vai proteger de todas as doenças que essa criança possa ter e doenças que normalmente matam o recém-nascido. Após 15 dias, o leite muda, adaptando-se às necessidades do bebê.
Depois do colostro vem um leite de transição, que é uma fase, ele tem composição de colostro e de leite maduro, para no 15º dia ter o leite maduro. Quando o bebê já tem 15 dias, esse leite é considerado maduro. E qual que é a diferença? Inverteu. A pouca proteína de gordura do colostro aumenta muito. Então, para essa criança ganhar peso, por isso nos primeiros dias a criança não ganha peso. O açúcar aumenta mais, porque o açúcar é o probiótico do leite. Esse probiótico que se coloca no leite industrializado, o leite materno já tem naturalmente. Ele faz um fator de proteção no intestino, aí ele vai se degradar, é a lactose, né? Ele se degrada em água e oxigênio. Então, essa água, ela deixa o bebê, as fezes líquidas, por isso que o bebê que mama no peito faz cocô bem aguado. E às vezes você até ouve, até explode por conta do oxigênio que tem, que é um fator de proteção para não deixar que bactérias que dão infecção intestinal cresçam no intestino. Como vemos, a composição do leite materno é perfeita para a nutrição do bebê. Por isso, vale ressaltar e esclarecer de vez o mito. Existe leite fraco? Não existe leite fraco. O que acontece? O leite que sai primeiro da mama é um leite que tem muita água, sais minerais e vitaminas, mas não mata a fome porque ele não tem gordura. O leite que é o último que sai da mama, quando a mama está quase vazia, é o que tem gordura e que mata a fome. Mães que trocam de peito frequentemente dão esse leite anterior, que é o leite que sai primeiro, ele não mata a fome, então dá essa suposta situação de leite fraco, mas na verdade não é isso, é uma maneira inadequada de alimentar o filho ao seio. No período de amamentação, não é necessário dar água, chás e sucos para o bebê, mesmo no calor, pois pode interferir na mamada. O leite materno, ele é nutricionalmente completo. Ele tem água suficiente para o bebê, tem quantidade de vitaminas suficiente, de proteína, de gordura. Então, assim, quando está calor, o bebê pode sugar um pouquinho mais. Ele dá aquelas mamadas rápidas para pegar o primeiro leite que sai do peito, que é um leite que tem uma composição com muita água, tem sais minerais e fator de proteção, mas muita água. Então, esse bebê vai sugar um pouquinho mais. Conforme vai evoluindo a mamada, esse leite vai mudando até que o leite do final da mamada tem mais gordura e é o leite que sacia a fome e alimenta. Então, assim, não há necessidade de água, de sucos, nem chás, porque o leite é completo para suprir as necessidades da criança, mesmo no calor. E atenção, o uso de mamadeiras e chupetas não é recomendado, pois interfere na amamentação. O uso desses bicos poderá confundir a criança na hora de sugar o peito da mãe. Nós sabemos que a confusão de bico faz com que a criança tenha depois dificuldades na hora de fazer a pega no seio, sucção, porque são dinâmicas totalmente diferentes. Nós temos recomendado um outro recurso, que é o copo. Existe um copo específico para dar leite materno ou outra forma para crianças recém-nascidas, que não vai atrapalhar o nenê a pegar no seio da mãe. Outro alerta importante: as mamães não devem fumar nem consumir bebidas alcoólicas no período de amamentação, pois pode prejudicar o bebê. O uso de drogas lícitas, né, como o álcool e o fumo, são prejudiciais à saúde em qualquer época de vida, né? E a mãe que já fazia uso antes dela engravidar, ela deve colocar isso para o seu obstetra, para que ela seja orientada na redução e na suspensão, principalmente do fumo e do álcool, né? Que eles trazem malefícios para o bebê, tanto de permeabilidade placentária, que vão passar nutrientes esse bebê, tem muitas evidências desse bebê nascer abaixo do peso, como também do álcool, a síndrome alcoólica fetal. A alimentação neste período também é importante para o aleitamento materno. Vamos esclarecer algumas dúvidas. A alimentação pode interferir no aleitamento. De que forma?
Por exemplo, a gordura que a mulher come, ela vai diretamente para o leite. É a mesma gordura que vai ser empacotada, vem pela corrente sanguínea, chega na mama, é trabalhada e vai para o bebê. Então, a mãe deve sempre ingerir gorduras de boa qualidade, deve evitar ingerir gorduras trans. O que é importante? Uma nutrição saudável, balanceada, não esquecer que tem que comer gordura. Se quer perder um pouco de peso, diminui hidrato de carbono, mas gordura não. E muito líquido, a mãe tem que tomar muito líquido, em média 3 litros de líquido por dia. Não necessariamente leite, porque o leite pode passar a proteína do leite da vaca pelo leite e sensibilizar a criança. Ela toma o leite que ela sempre tomou, não vai aumentar essa quantidade. Mas suco, chá de erva doce aumenta bastante leite e é gostoso, isso é muito, muito bom. Agora, vamos entender algumas dificuldades físicas que a mulher pode ter durante este período. A começar pelo engurgitamento mamário. Então, a mulher que amamenta, ela no começo, ela vai ter uma sobra de leite para a necessidade do bebê. Por conta do tamanho do estômago, a produção vai aumentando depois do terceiro, quarto dia da lactação. E se o leite ficar parado, ele vai empedrar. E essa situação nós chamamos de engurgitamento mamário. Essa mama ela pode se empedrar em alguns locais onde até o bebê mamou e não esvaziou adequadamente, ou pode ser na mama como um todo. Outro problema comum, os traumas e as fissuras. Quando a mãe não consegue oferecer a mama de uma forma adequada, que o bebê não abre bem a boca para abocanhar a areola, ou ele tem alguma dificuldade por conta de confusão de bico de chupeta e mamadeira, essa pega inadequada pode traumatizar essa mama. Então a mama pode cortar, que é a fissura, às vezes pode até dar erosões no bico, porque o bebê fica sugando de uma forma inadequada, só o bico. Então isso pode se tornar muito sério, dói muito. E como se previne? Orientando a pega, o posicionamento do bebê no colo da mãe. Uma boa pega, uma boa sucção adequada, a mãe tende a não ter nenhum problema de fissura. Além disso, existe a mastite, uma infecção da mama, resultado de uma fissura que surge por causa de uma pega inadequada. Então, a mastite é um processo inflamatório dessa mama por uma estase de leite que já vem evoluindo de um engurgitamento que não foi tratado ou atendido de uma forma adequada. Então, a mãe às vezes faz mamadas com horários pré-estabelecidos ou após a mamada sobre livre demanda, ainda resta leite na mama, que ela deve fazer um esvaziamento para alívio e evitar essas complicações. Agora, vamos esclarecer algumas dúvidas comuns. Primeiro, é verdade que algumas mulheres não produzem leite? As mães normalmente sempre produzem leite, né? Existem algumas situações, por exemplo, uma mãe fez uma cirurgia de mama, uma plástica redutora, e sem querer, né, o cirurgião plástico tirou o tecido da glândula. Então, o que pode acontecer? Que inicialmente essa mãe não tem uma produção adequada de leite. Então, essa mãe, a gente tem que ter um olhar muito melhor para a criança, ver se ela está ganhando peso adequadamente, e às vezes essa mãe precisa de um complemento para que essa criança vá realmente no crescimento que nós desejamos. Agora, não produção de leite não existe. Toda mãe produz leite. E o tamanho dos seios interfere na quantidade de leite? Não existe nenhuma relação entre tamanho de seio e quantidade de leite. A glândula mamária, ela tem a sua estrutura formada, independente do tamanho do seio. O que diferencia, às vezes, na mama é o teor de gordura que essa mama tem, e não a glândula. E atenção! Muitas mães acham que tirar o leite do peito e dar na mamadeira não interfere na amamentação. Não é uma verdade.
Vamos ver uma orientação. Quando você tira o leite do peito e dá na mamadeira, você interfere numa questão muito importante na criança, que é a regulação da saciedade e de volume de leite ingerido, que é uma das grandes questões que hoje nós temos na prevenção da obesidade. Porque o bebê que mama no peito, ele regula o volume que ele quer e a saciedade, porque ele mama devagar, em pequenas quantidades. Quando você coloca um volume na mamadeira, o bebê vai movimentando apenas o lábio, esse leite cai na boca e o que cai no fundo da boca você engole. E o teu estômago, o que faz? Vai se acomodando com aquele volume, vai aumentando, porque é um músculo elástico, e essa criança não sabe quando ela já não tem mais fome, porque aquilo está caindo, ela está tomando, então ela tem grandes chances de ter um desvio assim, do entendimento quando eu devo parar de comer. E isso vai se prolongar para a vida inteira. E quando uma mãe for portadora do vírus HIV, ela pode amamentar? A mãe portadora do vírus HIV, ela não deve amamentar o seu próprio filho. É uma recomendação do Ministério da Saúde que a mãe portadora do HIV tenha contraindicação e que uma fórmula láctea seja dada para a criança. Existe o risco da infecção através do leite. Entretanto, pode ser pasteurizado o leite da mãe HIV positiva. O leite pasteurizado, ele sim é seguro. Então, nos locais onde existe banco de leite, poderá ser oferecido leite pasteurizado sem que essa amamentação seja contraindicada. Nesses e outros casos em que a mãe não pode amamentar, existem os bancos de leite, instituições que coletam o leite materno das mães que produzem em excesso e podem doar para serem distribuídos para bebês que necessitem. O Banco de Leite Humano é um centro de lactação e que ele, além de apoiar as mulheres que amamentam, para que elas amamentam com sucesso, 6 meses exclusivo, dando continuidade ao aleitamento até o 2º ano ou mais, elas também possam se motivar à doação do leite que sobra da necessidade do seu bebê e doar para esse banco que, através da tecnologia de alimentos, eles fazem todo o processo de pasteurização com controle de qualidade para ser distribuído de acordo com a necessidade desse receptor. Quem são esses receptores? São bebês doentes ou prematuros, internados numa unidade neonatal ou uma UTI neonatal, que não podem ser alimentados com o leite da sua própria mãe, ou que o leite da sua própria mãe acaba sendo uma quantidade insuficiente para atender a sua necessidade. Toda mulher saudável com excesso de leite e que não use medicações que impeçam a doação pode ser uma doadora. Para que isto ocorra, ela deve entrar em contato com o banco de leite mais próximo de sua residência e obter as informações corretas de como realizar a doação. Anote algumas dicas de como retirar o leite. E se tiver dúvidas, converse com o pediatra ou o profissional de saúde. Preparo do frasco para guardar o leite. Lave um frasco de vidro com tampa de plástico, tipo maionese, retirando o rótulo e o papel de dentro da tampa. Coloque o frasco e a tampa em uma panela, cobrindo-os com água. Ferva-os por 15 minutos, contando o tempo a partir do início da fervura. Escorra-os sobre um pano limpo até secar. Feche o frasco sem tocar com a mão na parte interna da tampa. O ideal é deixar vários frascos preparados. Higiene pessoal antes de iniciar a coleta. Coloque uma touca ou um lenço para cobrir os cabelos. Coloque uma fralda de pano ou uma máscara sobre o nariz e a boca. Lave as mãos e os braços até o cotovelo com bastante água e sabão. Lave as mamas apenas com água. Seque as mãos e as mamas com toalha limpa. Local adequado para retirar o leite. Escolha um lugar confortável, limpo e tranquilo. Forre uma mesa com pano limpo para colocar o frasco e a tampa.
Evite conversar durante a retirada do leite. Como retirar o leite das mamas? Massageie as mamas com a ponta dos dedos, fazendo movimentos circulares no sentido da parte escura, areola, para o corpo. Coloque o polegar acima da linha onde acaba a areola. Coloque os dedos indicador e médio abaixo da areola. Firme os dedos e empurre para trás em direção do corpo. Aperte o polegar contra os outros dedos até sair o leite. Despreze os primeiros jatos ou gotas. Em seguida, abra o frasco e coloque a tampa sobre a mesa, forrada com pano limpo, com a abertura para cima. Colha o leite no frasco, colocando-o debaixo da areola. Após terminar a coleta, feche bem o frasco. Como guardar o leite coletado? Anote na tampa do frasco a data em que iniciou a coleta do leite. Guarde imediatamente o frasco no congelador da geladeira ou freezer por até 15 dias. Se o frasco não ficou totalmente cheio, você pode completá-lo em outro momento. Para completar o volume de leite fresco, sob congelamento, utilize um copo de vidro previamente fervido por 15 minutos e escorra sobre um pano limpo até secar. Coloque o leite recém-ordenhado sobre o que já estava congelado até faltarem 2 dedos para encher o frasco. Guardar imediatamente o frasco no freezer ou no congelador. O frasco com leite congelado deve ser transportado para o banco de leite humano antes de completar 15 dias da data da primeira coleta. Na geladeira, leite cru até 12 horas, leite pasteurizado degelado até 24 horas. No freezer, leite cru até 15 dias, leite pasteurizado até 6 meses. Todo leite doado é analisado, pasteurizado e submetido a um rigoroso controle de qualidade antes de sua distribuição, o que garante sua qualidade e propriedades nutricionais. Viu como é fácil? Se tiver excesso de leite materno, não hesite. Doar é um gesto de amor e cidadania. Também vale ressaltar que os problemas físicos possíveis na mulher que está amamentando podem ser prevenidos através da consulta pediátrica, que deve ocorrer uma vez por mês durante os 6 primeiros meses de vida do bebê. Nessas consultas de puericultura, o pediatra, além de acompanhar o crescimento e desenvolvimento do bebê, orienta a mamãe quanto às técnicas de amamentação. Hoje, no Brasil, existe a Lei de Licença Maternidade, que garante à mulher trabalhadora um período de 180 dias, 6 meses, em que ela poderá ficar em casa para amamentar seu filho. Além da licença maternidade, a mulher ela tem uma garantia do emprego. Então, desde que ela engravida até 5 meses após o nascimento do bebê, ela tem direito ao emprego, ela não pode ser demitida em todo esse período. E no momento em que ela retorna ao trabalho, ela tem um descanso de 1 hora, são 2 períodos de 30 minutos, para que ela possa amamentar o seu filho. Então entendam que estender a licença maternidade, que tem que ficar necessariamente vinculada à amamentação, né? Traz um benefício para todo mundo, inclusive para a própria pessoa do empregador, né, que vai desta forma estar incentivando uma sociedade melhor para ele mesmo viver com a sua família. Mas há casos em que a mulher tem que voltar a trabalhar antes dos 6 meses. O que fazer? A nutriz que amamenta seu bebê e que vai voltar a trabalhar, ela deve ter essa preocupação já logo nos primeiros meses, tanto já discutir isso com o pediatra ou até mesmo com o seu obstetra, como fazer para estar armazenando esse leite próximo ao momento dela voltar às suas atividades. O que nós orientamos, né, e nós que eu digo é a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, é que 15 dias antes da volta ao trabalho, ela comece a armazenar o seu próprio leite. E a alimentação complementar ou desmame? Quando deve acontecer? No momento que a criança faz 6 meses, você vai iniciar a alimentação complementar, né? E a alimentação complementar, ela tem uma base muito
muito bem formada, que é a pirâmide alimentar, onde você tem que dar proteínas, que é através da carne branca, da carne vermelha, legumes, leguminosas. Então, esses alimentos você vai preparar a papinha. Você vai ter que conversar com o médico para ele te dar essa orientação mais adequada no teu dia a dia de como você vai fazer essa papa para o seu bebê, sempre sem sal por conta da hipertensão, né? Então, esses alimentos vão sendo introduzidos aos poucos para que essa criança tenha um crescimento saudável. Não se esqueça, se você tiver alguma dúvida ou dificuldade para amamentar, não desista. Fale com seu pediatra ou profissional de saúde. Ele pode auxiliá-la, mas já anote algumas dicas. Sociedade Brasileira de Pediatria, www.sbp.com.br. Sociedade de Pediatria de São Paulo, www.spsp.org.br. Banco de Leite, www.redeblh.fiocruz.br. Hospital Universitário da USP, www.hu.usp.br. Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, telefone 11 2694 0989. Hospital Mário Covas, www.hospitalmariocovas.org.br. Como vimos, amamentar é mais do que um ato de nutrição. É um ato de amor e carinho para com seu filho e toda a sociedade. Por isso, amamente seu filho até os 6 meses exclusivamente com leite materno. E se você tiver excesso de leite, doe. A vida agradece.